Hoje nós estamos muito, muito, muito felizes. Eu acho que ele está mais que eu, né, Ilson? É claro, um campeão aqui, ó, um ídolo. Que honra, que honra. Tanto um convidado. Hoje nós estamos aqui com Felipe Pena. Pena. Ô, preguiça, como é que é isso? Felipe Pena Preguiça. Como é que é? Qual que você gosta mais? Já acostumei com preguiça, né? Não gostava muito antes, não. E apelido aqui no Brasil, você já viu, né? Apelido bom não pega, é só apelido ruim, né? Só apelido. Só apelido que você não gosta, que aí o pessoal fica em cima. Mas hoje em dia é como se fosse meu nome. Todo mundo, principalmente aqui no Brasil, me chama de preguiça. Então, acostumei, até gosto hoje. E o mundo da luta é esse, né? Todo lutador tem um apelido. Codinome, né? É muito comum, né? Todo mundo tem muito apelido, porque é muito... É um ambiente de muita brincadeira, né? Que a gente convive muito e tal. Então, aqui no Brasil, a gente tem muito essa característica de brincar, né? De zoar. Até um pouco, às vezes, no excesso, né? Lá fora, talvez o pessoal chamaria até de bullying. É verdade, é Né? verdade. Então, o estômago. O estômago, o meu tá zero. seu estômago tá O bom? meu tá zero. Quem sabe, sabe, né? Não entendi a pergunta. Não entendi a pergunta. Como assim? A gente está aqui falando com um dos maiores lutadores, né, do mundo mundial, que ganhou vários torneios e tudo mais, e aí ele pergunta estômago. Aí eu falei, isso. Isso aí é uma história longa, né, Freguês? Não, é porque um dos meus maiores rivais, né, e tudo, que nos últimos anos, e a história é longa já, mas que é o Gordon Ryan, que é um americano, na nossa última luta, que era pra gente fazer, ele pulou fora antes da luta, porque estava com uma dor de estômago e tal, aí o pessoal do meio caiu em cima, assim. Uma zoeira. Entendi. Bom, gente, aqui nós vamos ter Principalmente de tudo, os tá? brasileiros, né? Nós vamos ter de tudo, né? De quem conhece, de quem não conhece, e eu sou que não conhece. Então, não ri muito de mim, porque eu vou perguntar coisas que com certeza todo mundo já sabe, né? Aqui temos um leigo, um semi-leigo E um e um especialista. especialista. Um especialista. Bom, o que eu queria perguntar em primeiro lugar, né, como empreendedora, uma pessoa que gosta muito de falar de liderança, e todo líder ele precisa de ter uma coisa que é a paixão, que te move para poder você construir os seus sonhos. Como que você começou esse sonho para você poder empreender primeiro na sua carreira, chegar a ser hoje um dos melhores do mundo e hoje também um homem de negócio, um empreendedor? Como é que foi isso? Então, na verdade, eu tive uma base familiar muito boa, né? Tenho uma base familiar muito boa, então eu comecei no jiu-jitsu por causa do meu irmão mais velho. Quando eu comecei, ele já era, né, faixa marrom, que é o tio Chico, né, amigo do Ruse, do filho da Tássia. E aí eu comecei a treinar por causa dele. Ele me levou pro esporte, eu era meio gordinho, né, meio muito tímido. Não vai me contar que foi ele que colocou esse apelido Não, você. não, foi o professor mesmo. É mesmo? Que é o Draculino. Foi o próprio professor. Aí eu, muito tímido, muito gordinho, sedentário, né? Devia ter uns 13, 14 anos. E aí comecei na Grace Barra BH, né? Que na época era ali no Shopping Ponteio. No Shopping Ponteio. No Shopping Ponteio, você até Eu malhava lá, malhava né? lá. O Rus malhava também. É. E aí eu comecei a treinar e, né, não gostei muito do esporte em si, mas sempre gostei muito do ambiente. O pessoal me recebeu muito bem por ser, né, irmão do tio Chico e tal. Então, de logo já fiz muitos amigos e tal. E eu gostei muito do ambiente, assim, o pessoal me recebeu muito bem. E aí, mas eu sempre ia para a resenha, né, que a gente fala, né, que é ficar batendo papo no tatame. Então eu ia sempre que podia, assim, eu encostava na parede, ficava conversando e tal, chegava atrasado no aquecimento e tudo. E depois de um tempo, Sem vergonha. Muito preguiçoso. muito preguiçoso, muito Já tô preguiçoso. entendendo, então. Tem uma história, né, não Tem foi uma do nada. história. Queria falar que era outro motivo, né, mas é esse. Aí o Draculino chegou e falou: "Pô, tio Chico, seu irmão é muito preguiçoso e tal". E ele comecei a chegar na academia, ele começou a me chamar de preguiça. Preguiça, bora preguiça, não sei o que e tal. Aí eu, obviamente, não gostei do apelido, né? Eu falei, pô, mestre, como que eu vou chegar lá no campeonato e tal? Você vai ficar gritando preguiça, o pessoal já vai... Tal, me dá um apelido legal aí, me chama de Hulk, dos apelidos que vai dar uma intimidada lá no campeonato.
Mas aquele negócio, apelido ruim que pega, né? E aí o pessoal começou a cair em cima, preguiça, preguiça, preguiça. Aí depois eu comecei a treinar, né, mais sério, peguei gosto, aí comecei a treinar o dia inteiro, 3 vezes por dia, 4 vezes. E você já Passava estava o com dia quantos inteiro. anos? Ah, foi logo 6 meses a 1 ano depois que eu comecei. Era Qual a sua adolescente idade? ainda. Ah, adolescente. Se eu comecei 14, devia estar próximo de 15 anos. E o jiu-jitsu tem aquela, né? Você tava lá pela resenha, mas você ainda treinava com os caras. Treinava, mas é isso, Você né? não quer perder Eu toda hora. comecei pela resenha, né? A resenha que me atraiu, mas ali eu estava treinando, estava acostumando. E aí, aos poucos, o jiu-jitsu foi entrando na minha vida, né? Até eu pegar paixão pelo esporte e querer fazer aquilo pelo resto da minha vida. E quando que foi essa virada de chave? Porque tem Então, aquela hora que você vai para a faculdade, né? sim, Tem que fazer aí... vestibular, não sei o quê. E como é que você conseguiu virar a chave e falar, não, eu quero é isso para mim? Então, eu considero que na minha carreira a virada de chave, né, não como empreendedor, mas como atleta, né, foi em 2011, quando eu consegui conquistar o meu primeiro mundial da faixa roxa, que eu fui, né, eu ainda estava ali no finalzinho do terceiro ano, né, segundo ano, já era atleta, já treinava aquilo, continuando, né, estudando e tudo. E aí tem, né, o Rômulo Barral, que na época era um grande amigo do meu irmão, atleta, né, multicampeão mundial, né, várias vezes campeão mundial, super reconhecido no esporte, né? Pode dizer que ele foi uma inspiração para você? Foi uma inspiração. Aí eu falei com meu irmão, ele morava em Los Angeles, né, de BH, de Diamantina, morou muito tempo em BH, treinando na mesma escola, mas aí ele mudou para Los Angeles. Aí eu falei que o tio Guto, o tio Chico é o Guto, né, meu irmão? Falei, Guto, queria ir lá treinar com o Rominho e tal, passar um tempo lá, fala com ele. Aí o tio Chico, né, falou com o Rominho e o Rominho falou, pô, tio Chico, eu tô morando aqui hoje na casa de um aluno meu, a gente tá numa transição da academia, ele teve um problema com o sócio dele, ele tinha uma academia, aí saiu, tava montando a academia dele, tá numa fase que ele tava morando de favor na casa de um aluno dele, né, ele e a esposa dele, a Janaína. E aí ele falou, não, mas fala pro Felipe vir lutar o Pan-Americano, que era mais ou menos ali fevereiro, março de 2011. E ele fica aqui, eu falo com o Jason aqui, que era o aluno dele, e ele fica aqui uma semana e tal, mas não tem como ele ficar muito tempo. Aí eu fui lutar o Pan, fiquei lá uma semana, ganhei o Pan-Americano, que foi assim meu primeiro grande título, vamos falar assim. Foi uma surpresa para você? Não foi uma surpresa porque a gente, né, que fica ali no tatame, né, o dia inteiro treinando e tudo, a gente acaba, a gente conhece o nosso potencial, né? Se a gente está treinando bem, eu sabia que eu tinha condições de ganhar, mas até realizar aquilo ali pela primeira vez, você sempre fica uma dúvida ali na cabeça, né? Será que eu estou treinando com os melhores? Será que vai ter alguém lá que é muito melhor do que eu e tudo? Mas aí eu consegui conquistar. E aí eu fiquei muito próximo do Rominho, e o Rominho falou, não, Felipe, e eu ia para Nova York, que era meu irmão, meu tio Chico morou em Nova York um tempo, e ele tinha os amigos lá e tudo, só que o pessoal gosta muito de balada lá. Né? E aí o plano era ir para o Pan, eu ia ficar lá uma semana na casa do Rominho, e depois ir para Nova York. Aí o Rominho ligou depois do Pan para o meu irmão e falou, não, tio Chico, Felipe não vai para Nova York. Lá ele vai entrar na cachaça lá e tal, vai desviar o caminho dele, ele tem que ficar aqui enfurnado na caverna, a gente vai dar um jeito, ele vai ficar aqui. E aí eu fiquei lá de fevereiro, mais ou menos, até junho de 2011. Com quantos anos? Eu tinha... 2011, eu tô com 32, né? Então tinha eu 20. tinha... 2011 tinha 20. Tinha 20 anos, mais ou menos. Você sabia Não, tinha menos até. Tinha 19, 20 anos. Você sabia o que você queria, mas quem mandava, quem estava ali mentorando, né, era seu irmão e ele. Meu irmão sempre foi um grande mentor para mim, né? Ele, né, sempre foi... tudo que eu ia fazer, tudo que eu faço até hoje e tal, sempre consulto meu irmão, vou lutar, sempre chamo meu irmão, né? Por mais que ele, hoje em dia, ele já foi atleta, né? Um tempo, foi até campeão mundial na faixa roxa e marrom, né? Uma delas ele fechou. Mas até hoje, né? Ele, né? É aquele negócio de irmão mais velho, né? Sempre admirei tudo e comecei a querer ser atleta por causa dele também, porque eu via ele como atleta, viajando o mundo,
né, competindo e tal, e bem, fazendo atividade física e Já tudo. lutou Então, com né, ele, contra ele já? treinei, né? Já treinei. Não luta assim, né? Hã? Ninguém luta assim, né? Quando é a mesma academia. Hoje em dia o esporte se profissionalizou muito, né? Então tá cada vez mais comum você lutar com alguém talvez da sua própria academia, né, da sua própria escola, porque no final é um título, né? É um evento, então tem situações que acabam não tendo como não lutar. Mas eu jamais lutaria com meu irmão, né? No livro do Rickson Gracie, ele fala que quando ele ia lutar com um dos irmãos dele, que eu esqueci qual que é, ele já estava mais avançado, só Sim. que ele entrava no torneio, ia lá, cumprimentava e desistia. Não lutava. Eu também, né? Tem poucas pessoas assim que eu falo que eu nunca lutaria, né? E com certeza meus irmãos, né? Porque meu irmão mais novo também treina, apesar dele ser mais leve, né? Nunca estaria na mesma categoria e tal, mas ele também é faixa preta, também trabalha com, né, outro ramo e tudo, Quem mas você gosta de não competir. lutaria? Eu não lutaria com o tio Chico, não lutaria, né, com o Fernandinho, não lutaria com o Rominho. Tem várias pessoas que assim eu não lutaria, mas não tem chance, né, de estar, mas Pessoas que você tem uma relação de amor, de afeto. acho que muito próximo, assim, são poucas, entendeu? Que eu falo que eu não lutaria, mas não é nem só relação de amor, de afeto, muitas vezes de gratidão mesmo, né, pelo que a pessoa já fez por mim e tudo, entendeu? Então, Bacana. E por que você não tem a orelha calejada? A orelha, sua orelha não é de jiu-jiteiro, não, é? é porque Usa protetor, né? Você usa? ia falar que é porque eu não tomo amasso, triângulo, mentira, né? Mas é porque eu usei protetor praticamente minha vida inteira. Isso é legal. Eu usava protetor assim até... Na verdade, minha orelha estourou um pouquinho na faixa branca, quando eu comecei a treinar. Aí eu cheguei em casa com a orelha estourada e tal, e minha mãe falou, você não vai ficar com a orelha daquele jeito não, e tal, parecendo uma couve-flor e tal, não sei o quê, você vai usar protetor. Aí comecei a usar protetor, acostumei, aí até a faixa preta eu treinei. Hoje em dia eu não uso mais, mas hoje em dia é mais difícil de estourar assim, porque você já, né, ser muito técnico e tal, é difícil você cair numa posição que vai né, amassar tanto a orelha assim. Mas na real é porque eu usei protetor. Senão a minha ia ser... E aí, essa passagem? Você foi para lá, começou a ganhar títulos. Isso. E hoje está com 32 anos e eu não te vejo só lutador, né? Então, eu vejo você um homem, um empreendedor, tem um ginásio, uma academia, né? Reconhecida. Pessoas que querem treinar, igual você acabou de falar para mim, que tinha uma pessoa que estava com você aí fazendo um personal 4 horas por dia do exterior. Isso é muito bacana, né? Sim. Então, como que você virou também essa outra chave para deixar de ser só atleta e ter essa visão? Isso que você falou é muito importante, né? Porque realmente eu conheço sua família e sei que são pessoas que... já tem essa visão, né, de empreendedorismo, e você também já foi criado nesse meio. Sim. Mas você mesmo, você podia ter passado para alguém, né? Às vezes, um artista, um lutador, uma pessoa ligada a outro meio, ela fala assim, não, eu não quero entender sobre isso. E eu não te vejo mais hoje só um lutador, eu te vejo muito mais que isso. Eu acho que assim, uma coisa que eu acho que sempre me ajudou muito, que eu sempre fui muito curioso, até no próprio esporte, né? Eu sempre fui aquela pessoa até chata do tatame, assim, que fica te perguntando as coisas 1 milhão de vezes e tal. O que é isso que você fez? O que é aquilo e tal? Então, eu acho que isso não só no esporte, e até hoje, entendeu? Às vezes eu vejo um aluno meu fazendo negócio, como que é essa posição? Por exemplo, que nem tinha o Nick, né? Que é o meu aluno lá do Colorado, que estava aqui fazendo, direto na aula, assim, eu falo, pô, Nick, e essa posição aqui e tal, que eu vi você fazendo, você aprendeu, como que é? Me ensina. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre humildade, né, e curiosidade para aprender, né, porque tem muita coisa que todo mundo pode ensinar algo para alguém, né? Então, eu lembro que quando eu era assim, menos graduado, eu via, né, aqueles atletas top de faixa preta e tal, e eu falava, pô, o Rominho tem isso aqui muito bom, eu quero fazer isso aqui muito bom com ele.
dele, né? Quero aprender isso aqui muito bom. Fulano tem aquilo ali muito bom. Eu quero fazer aquilo muito bom. Imagina se eu tiver isso, aquilo, a melhor parte de todos e conseguir colocar isso no meu jogo, entendeu? Então, Você foi criando uma estratégia para ser aquilo que você desejava. eu sempre eu sempre procurei aprender o máximo, né? Então, tudo que eu via que eu podia aprender, que alguém fazia bem, eu queria aprender. Eu não queria ficar só naquilo ali que eu era bom, né? E eu acho que isso me ajudou muito, tanto no jiu-jitsu como, né, nessa parte de empreendedor e tudo. Então, Você se cobra muito? bastante. É Bastante. porque, ouvindo você falar, né, fala sobre humildade, aprendizado, são características próprias das pessoas que têm essa liderança nata de alguma forma, né? Sim. Porque você nunca está satisfeito. É. Sempre está querendo mais e está querendo se desenvolver. E isso é uma característica muito bacana, que inspira quem está perto de você. Então, não é à Sim. toa que você chegou onde você está, né? Eu acho que eu era muito tímido, né? Uma época, apesar de ser muito curioso, eu era muito tímido e isso me atrapalhava. Mas o esporte me ajudou muito a vencer a timidez. E depois que eu venci a timidez, né, que eu comecei a falar, conhecer as pessoas, perguntar, ter até uma confiança, né, que isso o esporte me deu, juntou com o fato de eu ser curioso. E hoje em dia uma das coisas que eu mais gosto é sentar com alguém, né, que faz alguma outra coisa e perguntar, mas isso aqui, mas Como é que é? aquilo, como que é, como que você faz? Porque a gente sempre aprende, né? É verdade. Então, eu acho que isso é um negócio que me ajuda muito, entendeu? E eu gosto, né, de conviver, de sempre que eu tenho oportunidade de conversar, não só com as pessoas do meu meio, do meu esporte, né, do meu nicho, né, mas de outras áreas completamente diferentes, porque eu fico curioso pela história da pessoa, o que que ela faz, como que ela faz aquilo tão bem, entendeu? E muitas vezes você aprende algo, né, com alguém de outra área que você consegue enxergar isso no seu próprio negócio, né? Então, acho que isso é algo que me ajuda bastante. Muito, muito bom. Acho que eu nunca te falei isso, mas um dos motivos que eu gosto muito do jiu-jitsu é porque depois de uns 2 meses, 3 meses que eu estava fazendo ali, eu entendi que toda vez que eu ia fazer um rola com alguém assim, eu olhava e falava assim, esse cara vai acabar comigo. A primeira coisa que eu pensava, né, qualquer um, entendeu? Podia ser um menino de 16 anos, magrinho, que acabou de começar também, igual eu. Podia ser um faixa azul, qualquer um. Você vai acabar comigo, vai acabar comigo. Só que não acabava. Ou, às vezes, eu conseguia ficar lá os 6 Fazer alguma minutos coisa e tal. vivo, né? Ou conseguia finalizar. Sim. E eu vi que eu não pensava assim só no jiu-jitsu. Em outras áreas da minha vida também eu pensava de tipo... ele é melhor que eu vou deixar ele... Eu era personal trainer, então falava, quando tinha assim, uma aluna entre dois professores, falava assim, escolhe fulano, ele é melhor que eu. Eu fazia isso em outras áreas. Isso. Entendi. E aí o jiu-jitsu me mostrou isso. Só que me mostrou também que eu não sou tão ruim igual eu pensava que eu era, entendeu? Sim. E me deu essa confiança. Isso que eu acho que é o mais legal do jiu-jitsu, né? Por isso que eu tento indicar para todo mundo, independente do sexo, da idade, entendeu? Do que a pessoa faz. Porque as coisas que você aprende ali no tatame, como você falou, né? Você ali ganhou uma confiança que talvez você não tinha. Por exemplo, no meu caso, né? Eu citei aqui que eu perdi a timidez, né? Que fora a parte física, eu emagreci, isso é o de menos, porque isso todas as outras esportes, atividades, né, te dão, mas... Dá qualidade, né? não é algo específico do jiu-jitsu, mas eu acho que o jiu-jitsu é o esporte que você aprende mais valores, né, e situações que você consegue aplicar fora do tatame, do esporte, né? Eu costumo até falar com minha namorada e tal, quando eu tiver um filho e tal, ele pode até, né, não querer competir, não vai, né, não precisa ser um campeão nem nada, o que ele quiser fazer eu vou apoiar, mas ele vai treinar jiu-jitsu, entendeu? Não porque, né, ele é filho do Felipe Preguiça, mas porque eu sei o tanto que o jiu-jitsu vai fazer bem para a vida dele, entendeu? Entendi. Então, o jiu-jitsu você está sempre aprendendo coisas que você joga para fora, para sua vida pessoal, para o seu trabalho, né? Como
ou a própria situação que você falou da confiança, né? Você está sempre resolvendo um problema ali que acontece, tá sempre tendo que superar algo, te dando resiliência. Autocontrole, né? Saber ficar calmo sob pressão. Muitas vezes, né, você está numa situação ali horrível, tal, e que se você não tiver calmo, a situação só vai piorar ou você vai, né, perder o treino, digamos assim, bater. Então, você tem que aprender a ficar calmo sob pressão, né? A questão da hierarquia, eu acho que é algo muito importante, né? Até mesmo dentro de uma empresa, né? Se você está ali, é importante dentro de uma empresa você saber, né, porque aqui no Brasil tem muito esse negócio que o pessoal cria, né, de funcionário contra patrão, que a empresa está errada, que não sei o que e tal. Mas, na verdade, não é isso, né? Está todo mundo ali colaborando junto, tem que estar todo mundo no mesmo objetivo. Até porque, propósito, né? No mesmo propósito. Até porque qualquer momento que algum, né, funcionário quiser sair abrir a própria empresa, ele não está lá obrigado. Ele está lá, né, simplesmente porque... Fazendo parte, que é bom para ele, porque ele quer estar ali e tudo. E eu acho que o jiu-jitsu dá muito esse espírito, né, de união, de equipe, de comunidade, de hierarquia, de entender que, né, tem alguém ali que está acima de você, como seja uma graduação e tal, por aquele motivo, né, e aquela pessoa está te ensinando e você está aprendendo com aquela pessoa e depois você vai repassar isso para alguém que está vindo atrás de você, né, menos graduado. Então, tem vários ensinamentos ali que eu acho que é muito bacana. É muito bacana mesmo. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu assisti algumas lutas, né? Às vezes assisto algumas lutas, e eu vejo que antes da luta, parece que emocionalmente a pessoa fica buscando dentro de si um estado de espírito mais, vamos dizer assim, agressivo, sabe? Tem alguns assim que ficam olhando, né? Aquela coisa assim, falando palavras mais fortes e tudo. Isso é para quê? Para poder vir uma raiva, alguma coisa dentro, para você poder sair passando por cima de todo mundo? Não é porque eu fiquei assim, eu acho que se soltar, né? Se soltar da jaula, igual um leão preso, né? Se soltar, vai comer alguém, né? É isso mesmo, na hora do campeonato? Então, eu acho que cada atleta tem a sua forma de se conectar ali, de estar presente, né? No meu caso, por exemplo, isso me atrapalha. Se eu estiver muito nervoso, tiver com muito, vamos falar, sangue no olho e tudo, né? Tiver com muito negócio, eu acho que isso atrapalha. Eu canso mais, minha tomada de decisão fica mais lenta, eu fico mais tomo decisão errada. A respiração muda. Minha respiração muda, né? Então, eu sou o contrário, eu gosto de ficar o mais calmo possível. Entendeu? Então, você vê minha playlist antes de lutar, vocês vão até rir. O que você ouve? Mas eu acho que isso depende muito do esporte também, né? Porque, por exemplo, um esporte como MMA é realmente né? Tem uma pessoa do outro lado ali que ela está querendo te matar. Né? Então, se você não tiver com o sangue no olho, né, e a vontade de matar ela também, né, como se fosse realmente o inimigo seu naquele momento, né, ela vai te matar, você vai machucar, né, você vai perder e tudo. Então, eu acho que talvez para o MMA, a experiência que eu tenho, que eu já vi e tudo, é realmente importante isso, você estar nisso. Mas no jiu-jitsu, eu acho que, ao meu ver, né, o jiu-jitsu é algo muito técnico. Então, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, para cada situação, né, que eu até costumo falar isso muito nas minhas aulas, o que a gente vai fazer, a técnica que a gente vai fazer, depende muito mais da reação do seu oponente, né, do que é que ele está fazendo, com o que realmente a gente quer fazer, o que realmente eu quero fazer, né? Então, para mim, o jiu-jitsu é algo muito técnico e que foi provado, né, muitos anos atrás, de ser a melhor arte marcial do mundo. Né, quando, né, na época dos Greys e tudo, tinha um Roller Gracie, ele magrinho, ganhando dos fortão, né, musculoso e tal, de outras artes marciais. Não é porque ele era mais forte, não é porque ele era mais rápido, não é porque o condicionamento dele era melhor,
é porque a arte marcial dele era mais técnica, né? Era mais Estratégico, eficiente. né? Sabia Então, observar. obviamente, a vontade é algo que conta muito, né? Você ter aquela vontade interior de realmente querer aquilo e tal, a gana, né? Mas eu não acho que está ligado com a agressividade, vamos falar assim, né? Nesse sentido. É importante você ter aquela vontade, saber tudo que você fez, né? Onde você quer chegar, por que que você quer aquilo, né? Ter o propósito daquilo ali, por que que você está ali, está no propósito certo. Que às vezes também você tem uma Mas estratégia, né, que você tem que seguir. Se você ficar às muito vezes tem a nervoso... estratégia, né? Então, mas no meu caso eu gosto de ficar calmo. Que bom, mas eu fiquei curiosa. Qual que é a sua playlist? Minha playlist é bem eclética. Eu escuto até te falar sertanejo antes de lutar. Antes de lutar? E qual cantor sertanejo você mais gosta? Eu gosto de Gustavo Lima. Eu ia falar Gustavo Lima. Eu gosto mais de sertanejo universitário, assim mesmo. Que bacana. Mas escuto até reggae também, se eu ver que eu tô, né, meio pilhado, meio nervoso. Eu gosto de ficar calmo e pensar que tudo que eu tô tudo que pode acontecer ali não é nada diferente do que eu já faço todos os dias, né? E não é um esporte como o MMA que se der tudo errado eu vou sair arrebentado, vou tomar um soco, posso ter alguma coisa assim, entendeu? Então, eu tento enxergar o jiu-jitsu de uma forma bem técnica, tranquila, entendeu? Que nada que vai acontecer ali é diferente, que eu estou preparado para aquilo ali, que todo o sofrimento e a parte de tensão já foi, que foi durante o treino, né? Que é quando você está realmente muito cansado e você não quer treinar, quando você vai fazer um treino de tiro, né? Que é no meu caso, por exemplo, que é um treino que me tira da minha zona de conforto, você está com pulmão queimando e você tem que bater aquela meta. Você treina 4 vezes por dia. Ali você já descansou, você está inteiro, entendeu? Você está preparado só para performar no dia. Então, Você tem a parte gostosa. Você tem alguma pretensão de fazer essa transição, jiu-jitsu para MMA? Eu já tive. Eu tenho bastante vontade hoje, mas por uma questão de estratégia de carreira mesmo, eu decidi não migrar. Na verdade, eu ia migrar 2 anos atrás, mas aconteceu toda essa história do meu rival, né, que a gente até falou do Gordon, que eu ia lutar, eu lutei com ele em um evento lá nos Estados Unidos e estava treinando aqui no Brasil, lutei lá. E nesse evento, um grande amigo meu faleceu, né, do esporte também, né, um grande ídolo, né, que foi o Leandro Lô, um dia antes, na noite, na madrugada de um dia antes. Eu fiquei sabendo da notícia no mesmo dia. Então, né, cogitei várias vezes não lutar e tudo, teve toda a polêmica do evento e tal, e acabei lutando, perdi a luta, e eu falei, não, eu não vou migrar porque eu quero fazer uma outra luta com ele. Até porque já tinha ganhado 2 vezes, eu estava invicto, aí fiz essa luta, estava invicto contra ele, né? Fiz essa luta, aí foi para 2-1, aí eu falei, não, eu vou fazer essa luta de novo, aí eu migro para MMA. Aí eu mudei para os Estados Unidos, fiquei lá 4 meses treinando. Como é que foi esse camp que você fez lá para Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu foi dei muito uma bom. seguida, assim, eu vi que você reuniu a Liga da Justiça ali para treinar junto. Na verdade eu reuni com o André Galvão, que já foi um grande rival meu, né? A gente já lutamos várias vezes e tudo, até inclusive no ADCC. E aí ele abraçou essa ideia, esse propósito, a gente se aproximou bastante. Hoje em dia eu considero ele um amigo, né? Tenho um carinho enorme por ele. E foi uma experiência ótima. Mas aí eu fiquei lá 4 meses para fazer essa luta. Aí foi o que aconteceu da luta, que 2 dias antes ele pulou fora da luta. Aí ele pulou fora da luta, eu fiz a luta com outra pessoa, né? Contra o Nick Rod, ganhei a luta. Aí eu falei, não, agora eu vou migrar na próxima, eu tenho que fazer essa luta. E até hoje essa luta não teve ainda, porque ele fala que tá com alguns problemas de estômago e tal. Entendi. Aí o tempo foi passando, quando eu vi já tinha passado 2 anos, aí eu já tô com 32, aí eu falei, nossa, se eu migrar agora, eu vou demorar um tempo para vir, tá numa fase boa da carreira do jiu-jitsu, tenho minhas outras coisas, né, meus outros compromissos, pro MMA eu teria que mudar para fora. E o jiu-jitsu está crescendo muito, né? Tá um negócio exponencial, né? O crescimento do jiu-jitsu agora.
Então, acho que não faz muito sentido você Ô, migrar. Felipe, Exatamente. eu sempre tive medo, sabe, de jiu-jitsu, assim, de Sim. luta, né? Porque eu fui casada com um homem que fez o pai do meu filho, lutador de jiu-jitsu, muito tempo. E qualquer coisa que eu falava, ele falava assim, você não vem não que eu te dou um mata-leão, entendeu? Aí eu sempre tive aquela impressão de que... E às vezes eu via alguém brigando e tudo, eu sempre tive aquela impressão que era uma coisa mais agressiva. Mas agora, vendo você falar, dá até vontade de fazer, porque... Pois é, ué, a academia está aqui do lado. Assim, Fica o convite aí para todo mundo de BH, quiser fazer uma visita lá na academia, começar esse esporte que mudou minha vida e mudou a vida de milhares de pessoas. Na minha academia aqui no Vila Castela, dentro do condomínio Vila Castela, aqui em Nova Lima, né, região de BH. Todo mundo mais que bem-vindo, Homens e inclusive a mulheres. Tássia. Homens, mulheres, crianças. E não tem perigo realmente de machucar? Como qualquer esporte, vou falar que não tem perigo, né? Como qualquer esporte. Mas dá para você... Para não machucar é só ficar em casa. Só ficar... Vai ser olha até lá. pior, vai ser até pior porque, né, vai debilitar mais ainda, quando o tempo passando, aí vai aparecer mais problema ainda. E Então, você hoje tem muitas mulheres que lutam na academia? Qual que é a proporção das mulheres e dos homens? a proporção é menor, a grande maioria é homem, né? Vamos falar que 90% é homem, 10% é mulheres, mas a gente abriu uma turma feminina, exclusivamente feminina, lá na academia agora, que tem mais ou menos umas 20 meninas, umas 20 mulheres. Então está crescendo, né? Por ser uma arte marcial, né, tem, né, como você mesmo falou, tem muitas mulheres que acabam ficando Criando uma receosas, resistência, criando uma né? resistência, né? E o próprio esporte também é um esporte que, né, por exemplo, questão da unha das mulheres, né? Tem que cortar, Tem que né? cortar. O brinco, aí tem que tirar. Às vezes acaba sendo um pouco mais trabalhoso, né, para o público feminino, né? Vai dar aquela raspada no rosto, vai ficar vermelho. Às vezes pode acontecer de vir, até que isso não acontece tanto lá, porque a metodologia é bem voltada para o público feminino. Mas quem faz ama, né? Quem gosta e faz é apaixonado e ama, mas é menos. Com Eu certeza. já fiz, né, com a Regina, Sim, quando Funcional tinha Fight, né? Funcional Fight. Era bom porque descarregava a raiva toda, entendeu? Dava lá, batia no boneco. Descontava tudo no boneco, no professor. Era bom demais. E teve uma época do jiu-jitsu, que deve ser essa época que deu o medo para a Tárcia, Isso eu ia falar também. que eu lembro muito de Jornal Nacional passando, briga de jiu-jitsu, aí mostrava É aqueles verdade. pit boys com o cachorro teve. É brigando. aquela imagem, né, que fica. Teve uma época que o jiu-jitsu foi muito marginalizado, né? E com razão, porque era uma época que realmente tinha muito essa questão de briga, né? Eles Entre andavam as em academias, turmas em também, né? turma, dos pit boys e não sei o quê. É isso né? mesmo. Realmente teve uma época, né, que isso aconteceu. A mãe ficava horrorizada. Mas já tem muito tempo que o Isso jiu-jitsu, era né? anos 80, né? 90. Não, 90 para 2000 ali. Acho que até antes, acho que era 80, assim. 80, eu acho que era 80. Eu lembro. Porque o Russo está com 37. E É eu que durou lembro- muito tempo, né? Foi uma época. Foi. Muitos Acho que foi uns 10 anos, assim. eu lembro criança de ver matéria no jornal. jornal, né? Turma de época de jiu-jitsu, 80, teve 90, briga assim, com E outra academia. Tinha isso, Tinha esse os negócio da pitbull, né? rivalidade. Pitbull virou cachorro de jiu-jiteiro, né? Pior que é. Mas eu acho que isso ficou no passado, tem ficado cada vez mais, porque, né, o esporte cresceu bastante. Hoje em dia, o maior número de alunos de jiu-jitsu é de crianças, não é nem de adulto. É né? mesmo? Tem academia que tem 400 crianças, 500. Lá na academia tá foda, tem bastante criança. Na Grace Bar BH tem bastante criança. Em São Hoje- Paulo tem várias academias que tem bastante Você criança. tem turma infantil também? Tem Olha que turma infantil o dia inteiro. Tem 9 da manhã, 4 da tarde, 5 da E tarde, qual é a 6 idade que, para quem tem filho, que está vendo, é o ideal iniciar, tanto menino quanto menina, né? Porque hoje, às vezes, as meninas também querem fazer, mas a criança, quantos anos você indica para iniciar?
Então, eu acho que a gente fala lá na academia, a gente tem 2 turmas, né? De 3 a 7 anos. Uau, 3 aninhos, 3 gente, eu quero ir aninhos. lá ver. E de 8 a 12. Geralmente, quando a criança tem mais ou menos 3, 4 anos, a gente sempre instrui o pai de levar a criança, né? Assistir com ela primeiro, do lado de fora, e aos poucos ir introduzindo ela na aula, até ela, não é nem ela se acostumar, mas ela conseguir seguir Os outros. os outros, né? A ordem da aula, né? Então tem dado certo, mas depende muito da criança. Às vezes tem criança de 3 anos que vai e o pai espera um pouquinho, vai indo com ela um tempo, uns 6 meses até, né, ela conseguir ir, acostumar com aquilo. E tem criança de 3 anos também que já chega e já vai. Já vai junto com a galera e bora. É. A gente tem criança lá hoje de 15 anos que treina com a gente desde os 7, por exemplo. Ai, gente, que Entendeu? legal. Então, a gente tem menino lá que a gente tá vendo lá crescendo lá com a gente. Virando um Então, rapazinho. isso é muito legal. Eu tenho aquela, né? Deve ter mais criança, até porque às vezes o pai fez um tempo, não deu sequência, mas ele sabe o tanto que é bom e fala assim, eu vou colocar meu filho. Não, e até os próprios alunos da academia, né? Lá, por exemplo, tem uma faixa etária grande, assim, de 20 até uns 40 anos. Então, à medida que eles vão tendo filho, tá pegando uma leva todo ano, e fala, agora o filho do Vitor vai começar a lutar, vai começar a treinar lá com a gente. Aí vai. Agora, por exemplo, o filho do tio Chico, ele tá para levar lá essa semana. Ai, né? que legal. Bento. Que gracinha. Então, vai. E qual é o aluno mais velho que você tem? Nossa, eu acho que o ele vai ficar bravo, hein? Eu não preciso falar a idade. Não, E falar o nome dele. Não. Aí fala assim, eu tenho aluno até de Não, a gente 60 tem... anos. Vou dar o exemplo do meu pai, por exemplo. Ele não é mas meu pai tem 67, 68 anos. É nada mesmo. Ele treina todo dia. Todo dia. dia. A gente fala que ele é o viciado no jiu-jitsu lá. Ele é mais viciado que os filhos. Que bacana. Ele treina todo dia. Ele começou a treinar, ele tinha 59 anos. Por aí. 59? 59, ele começou a treinar e hoje em dia... Então quer dizer que eu ainda posso. Pode, óbvio, tá eu tava achando que eu novíssima. não podia, O pai começou com 59? Começou com 59, mais ou menos. Mais ou menos, 59, 58. Você por aí. treinou ele. Não, ele foi meu aluno. Ele foi meu primeiro aluno de faixa branca a preta. De faixa branca a Foi o preta. primeiro aluno que eu graduei faixa preta, que treinou comigo desde a faixa branca. Foi meu pai. Tem uma estatística, né? Sensacional isso. Dos que começam, qual que é a porcentagem que chega à faixa preta? É muito pequena, tipo 3%? Será que é só isso? Eu não, mas é pouco mesmo. Mas eu acho que também... eu acho que isso muda muito a cada ano que passa, porque as escolas, com o esporte se profissionalizando, as escolas, né, o próprio business vai se profissionalizando. A metodologia, os professores, o treinamento, né, o sistema de aula. Por exemplo, que nem você falou que na Austrália você treinava, né, e tal, começou a treinar e não tinha aula de iniciantes, por exemplo, né? Então, por exemplo, hoje em dia aqui todas as aulas têm aula de iniciantes, né, que é uma aula específica, introdutória para quem está começando no esporte. Então, isso aí deve aumentar essa estatística. Nossa, eu achei sensacional você falar que você foi professor do seu pai. E isso é muito legal, porque eu estou com 54, vou fazer 55, e eu vejo assim, a necessidade de conviver com os meus filhos, aprender com eles, o que eles sabem, porque isso me renova. Como é que foi essa relação do seu pai com você? Em que ponto? Por que ele começou? E como que você se sentiu sendo professor dele? Então, meu pai, ele sempre foi um grande apoiador meu. Né? Ele, desde assim que eu decidi, não é jiu-jitsu e tal, ele sempre ficava meio preocupado, né? Tipo, mas será, Felipe, tal, isso aí você vai conseguir viver de jiu-jitsu, né? Como que é isso, questão financeira e tal. Então ele sempre ficava muito preocupado, mas sempre foi um parceirão meu, né? Ia para os campeonatos comigo e tal, viajava. Sempre foi um amigão mesmo, mas nunca cogitou treinar, né? E aí, em 2011, que é que eu até falei, eu até parei antes de falar, que foi quando eu morei lá no Rominho e tal, e eu fiquei lá alguns meses, aí eu fui campeão mundial. Ali foi o divisor de águas da minha carreira.
que foi que eu ganhei o Mundial, aí eu ganhei um patrocínio da Adidas na época, e aí eu sentei com meu pai e minha mãe, nessa época, falei, olha, ganhei um Mundial, faixa roxa, eu tenho condição de chegar lá e tal, olha aqui, já tô, né, ganhei um patrocínio da Adidas, já consigo fazer um dinheiro, já tal, então eu quero trancar a faculdade. Você fazia o quê? Fazer engenharia. Engenharia? Fazia engenharia. Mas estava no início, assim, vamos supor, fiz 1, 2 ou 3 semestres, mas deve ter passado em 2 matérias, porque eu estava sempre viajando. Sua mãe é arquiteta, não é? Minha mãe é arquiteta e meu pai é engenheiro. Engenheiro. Então, a maioria das matérias eu tomava pau por causa de falta, já não estava dando muito certo, porque eu viajava muito para treinar, para competir. E aí eles falaram, não, então vamos fazer o seguinte, você ganhou um Mundial, tranca por 1 ano, até o Mundial do ano que vem, vamos ver como que vai ser e tal, e depois a gente vê. Aí beleza, aí eu tranquei, aí me dediquei mais ainda aos treinos, peguei a faixa marrom, aí ganhei o Mundial no outro ano. Nossa. Aí legal. desde então nunca mais voltei porque, né, começou a dar muito certo. E aí depois de um tempo assim, meu pai começou a treinar. Quando eu comecei a dar aula, né, que eu comecei a dar aula para 2 amigos, foram meus 2 primeiros alunos, e hoje em dia eles são faixa pretas, né, que são meus vizinhos lá, que é o João Vidigal e o Zé Vidigal, não sei nem, vocês conhecem eles? Sei quem é. Eles foram meus 2 primeiros alunos, que eram amigos meus assim de colégio e tal, eu comecei a dar aula para eles. Quando eu comecei a dar aula, que foi mais ou menos nessa época, em 2011, 2012, uns 6 meses depois, meu pai começou a vir na aula também. E aí desde então nunca mais parou. Nossa, que bacana, né? A História Eds, linda. A Eds Jiu-Jitsu picou ele, né? E picou várias vezes, viu? Porque ele também, ele Todo treina dia. todo dia. Você perguntar para ele assim, pai, quem foi o campeão mundial, faixa roxa, Master 7, peso menos 88 quilos. Sabe tudo. Ele sabe tudo, que ele fica assim, vê todo mundo, vê todos os eventos, acompanha, sabe mais que eu. Isso é muito bacana. Vamos pensar naquele garoto ali, não garoto, vamos pôr 20, 22 anos, faixa roxa, vou dizer assim, que está apaixonado com jiu-jitsu. É 19 anos, na verdade, que eu peguei preta com 21, então 2 anos antes. Então vamos dizer que tem um menino hoje, 19 anos, faixa roxa, e ele está naquela faculdade, não, eu amo jiu-jitsu, tem dom, consegue ver que tem um futuro na frente. Sim. Como é que ele pode monetizar hoje em dia o jiu-jitsu? Olha, é até bem difícil falar isso porque não é fácil, né? Esporte é até, né, quando alguém me pergunta assim e tal, eu nunca falo, olha, para de fazer isso, coloque todas as suas fichas aí porque vai dar certo, né? Não tem garantia. né? Eu acho que é assim. Eu acredito muito que quem realmente abraça 100%, faz o que tem que ser feito, entendeu? Dedica, entendeu? Dá o seu máximo todos os dias, abdica do que tem que abdicar, entendeu? De um jeito ou de outro vai dar certo. Eu acredito muito nisso, né? Mas isso é muito relativo, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela está fazendo isso, mas não está. Então é muito difícil você dar um conselho para alguém que você não vê todo dia, né? O que está acontecendo, né? E tal. Para a pessoa, vamos supor, largar aquilo que ela está fazendo para se dedicar 100% ao jiu-jitsu. Para mim deu certo, né? Mas é realmente um esporte que ainda está em crescimento. Não é um esporte mainstream, que eu vou falar, como, né, basquete, futebol, né, qualquer outro desses esportes assim. Mas é um esporte que está, cada ano, Crescendo mais. crescendo mais. Que nem, né, tá em exponencial, assim. Então, assim, eu sou super satisfeito com o que o esporte me deu, entendeu? Tenho... financeiramente tem tudo que eu preciso, mais do que eu preciso, entendeu? Tenho muito mais do que eu preciso. Então, e eu acho que tem várias formas de você monetizar com isso, né? Você, se for falar só como atleta, né? Você pode premiação de campeonato, patrocínio, você pode vender curso online, né? Pode dar aula, né? E futuramente, se vamos supor, não deu certo como seminários, né? Não deu certo como atleta, você pode abrir uma academia, né? Então, eu acho que tem todo um plano de carreira que você pode seguir no jiu-jitsu,
né? Desde que você se dedique 100% ali, que mesmo que você não seja o atleta mais reconhecido, né, e conquiste tudo que você consegue seguir um plano de jiu-jitsu, um caminho no jiu-jitsu e viver muito bem do esporte. Mas, como qualquer outro trabalho, tem que trabalhar muito. E campeão é um só, né? Não tem jeito de todo mundo. Para alguém exatamente. ganhar, outro tem que perder. Então, exatamente. E o esporte está cada vez mais exigente, né? Com o esporte se profissionalizando, né? A mídia entrando, patrocinador entrando, tudo entrando, o nível de exigência fica cada vez mais alto. Então, fica cada vez mais difícil ser esse número 1, né? Mas eu vou te falar, eu assim, vendo você falar, eu sou uma pessoa muito, muito agitada. Sabe que eu tô até calma? Eu sou muito calmo. Porque o seu tom de voz, calmo. a sua tranquilidade, a forma que Mineiro você já fala é com calmo, os ainda sou mais ainda. Você é muito calmo, realmente. Eu sempre soube que você era tímido, né? Eu lembro que quando, às vezes, você foi lá em casa, você ficava lá. Eu ainda sou tímido, mas era muito pior ainda. Mas eu acho que hoje você não está tão tímido. Você está super, assim, consciente, sabe? A sua fala, o seu autocontrole, eu percebo isso, né? Sim. Percebo como psicóloga, como mãe, e ainda te vejo, né, como um pouco filho, né? Eu tenho aquela coisa, assim, muito maternal de ver os amigos dos meus filhos como meus também. Sim. O tio Chico, principalmente, né? Aquele carinho todo que eu tenho por ele. E, nossa, é muito gostoso ver vocês progredindo. E o que eu ia te perguntar é como que você vê o seu futuro? Porque existe também, como toda carreira, um tempo que você começa a desacelerar. Independente de qual for a sua escolha, seja esporte, seja na área como empreendedor. Eu hoje já estou desacelerando, fazendo esse processo sucessório, né, de passar para o uso as coisas que antes eu fazia. Já não me sinto mais capaz de fazer tudo o que eu fazia. A experiência é muito importante, mas o mundo tecnológico, as novidades, igual você falou, o esporte está mudando muito. Sim. Então, tem muito mais técnica, tem muito mais exigências. Como é que você enxerga o Felipe do futuro, daqui 10 anos? Quais são os seus projetos? Então, eu amo jiu-jitsu, né? Hoje em dia, para te falar a verdade, tudo que eu faço relacionado a atleta não tem nenhuma não é nenhuma motivação financeira, porque, para te falar a verdade, eu acho que financeiramente, se eu tivesse o tempo que eu gasto, né, sendo atleta e tudo, eu acho que ia ser até muito melhor. Mas eu faço porque eu amo jiu-jitsu, eu amo competir. Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Acho que talvez até pela criação, por ter 2 irmãos e tudo. Desde novo, assim, a gente apostava tudo. Duvido que você consegue chegar ali mais rápido, sei o que e tal. Era uma briga em casa, assim, em qualquer coisa, na rua, no videogame. Mas você não consegue fazer isso, eu consegui, olha aqui e tal. Sempre fui muito competitivo. Os 3 são competitivos. O tio Chico, então, acho que até hoje, se eu treinar com ele, ele briga, ele apela. Então, assim, eu amo competição desde novo, né, que eu comecei a treinar jiu-jitsu. Tem um negócio no meio que a gente chama confere, né? Que é quando vai alguém novo na academia, ou então alguém mais ou menos da mesma faixa, ou alguém do mesmo nível, outro negócio, você faz, de certa forma, um confere com a pessoa, que é como se fosse uma disputa com aquela pessoa. Não é resolver, porque não tem, é tudo amigável e tal. Deixa um teste, exatamente. Deixa eu ver como eu sempre, sempre quando foi pessoa nova na academia, eu sempre chamo a pessoa, até hoje, entendeu? Chega alguém, eu fico doido para treinar aquela pessoa. Então, eu sou uma pessoa extremamente competitiva. E eu acho que eu ainda tenho uma lenha boa para queimar como atleta, né? Então, eu me vejo competindo como atleta por mais uns 5 anos. Se em algum momento disso antes eu vou chegar e falar, não, para mim já deu, eu também não vou ficar competindo sem estar no meu potencial máximo, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que eu não tenho esse ego, né? Esse negócio. Tenho certeza que eu não vou ter problemas, né? Que, como muitos atletas às vezes têm, de dificuldade de parar e tudo.
Porque eu gosto muito da parte, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito da parte empresarial, eu amo administrar a academia, entendeu? Eu tenho os empreendimentos, né, como imobiliários, né? Sou sócio de uma construtora, então eu amo tudo isso também, eu amo trabalhar. Então, me vejo competir nos próximos 5 anos como atleta, mais focado como atleta, e depois disso, seu Felipe aqui em BH, dando aula na academia, recebendo gente de fora, trabalhando, não quero parar de trabalhar novo, entendeu? Acho que eu tenho muita lenha para queimar, o mesmo esforço que eu coloco em mim como atleta, eu vou colocar no business, né, como empresário. E evoluindo sempre. A gente não pode parar de evoluir, né? Então, antes mesmo daqui eu estava fazendo uma reunião, estava num curso online. Então, eu gosto muito de aprender, seja em qualquer área. Quero estar sempre aprendendo, sempre evoluindo. Que bom, que bom. E fora do tatame, o que você mais gosta de fazer? Fora o tatame? Então, eu tenho prazer mesmo em trabalhar. Eu amo ficar ali, tipo, no computador ali, trabalhando, resolvendo problema e tal. Eu gosto, eu tenho prazer, não é algo que me sobrecarrega. E gosto bastante de, né, sair com os amigos, conviver com minha família, minha namorada, entendeu? Ficar com meu cachorro. Eu sou um cara tranquilo, sou um cara caseiro, assim. Então, gosto de viajar. Tem várias coisas Saltar assim. de paraquedas. Uma vez para nunca mais, tá doido? Morro de medo de altura, a gente tá falando disso aqui. Essa aí já cortei da lista já. Já fez. Tá feito, né? Tá feito. Paraquedas e bungee jump, já foi. Lutador de jiu-jitsu tem que fazer dieta? Depende do peso. Como é Tem que que esse comer negócio- bem, tem que comer bem. Não Mas pode como é que é? comer Você tem um besteira. peso que tem que pesar antes, não é isso? A maioria dos eventos você tem um peso para bater, mas eu sempre procuro. E tem uma categoria que chama absoluto, que a categoria absoluta são todas as categorias juntas. Tipo, os melhores das categorias mais pesadas, né? Vamos supor, de Independente médio do para peso? cima. Aí entra no absoluto. Só os campeões, né? Não, geralmente é primeiro, segundo e terceiro, né? Os terceiros, os medalhistas. E meu foco, desde novo, sempre foi absoluto, na maioria dos eventos e tal. Então, eu sempre fiquei tentando ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso. Então, eu nunca fui muito de perder peso. Entendi. Então, geralmente, por exemplo, se eu estava 2 quilos acima, eu não queria perder esses 2 quilos. Aí eu já lutava na categoria de cima. Então, e até o evento que eu vou lutar esse ano, que é o ADCC, meu foco é absoluto. Então, eu estou na mesma. Eu nunca fui de perder muito peso, mas tem muita gente que perde muito peso para lutar naquela categoria de uma exemplo, forma ficar mais forte, né, para aquela categoria. Eu sei que tem, por exemplo, alguns campeonatos que tem que pesar antes, não é isso? Maioria E tem. se você não tiver naquele peso, você pode ser desclassificado, é isso? Você é desclassificado, tem um peso para Aí você bater. tem que estar ali controlando. Aí você tem que, né, seguir a dieta certinho para bater No aquele seu peso. caso, não. Você... No meu caso, não. No meu caso, eu nunca foi o meu objetivo ser campeão da categoria, sim do absoluto. Então, eu ficava sempre tentando ganhar Então, se você peso. estiver no absoluto, aqui eu estou leiga, tá? Só que pensando. Quanto mais pesado você tiver, talvez você possa estar menos ágil, mas é um touro, assim, é mais difícil de te derrubar? De uma certa forma, até se você for ver os históricos, né, dos campeões absolutos, são geralmente os pesos mais pesados, né? Porque, obviamente, por exemplo, alguém de 80 quilos, você fazer várias lutas com alguém de 100 quilos, 105, 120, Não aguenta, não, 110, você pode até ganhar uma, porque, né, algumas você ser mais técnico, mais rápido, mais tudo, mas aí quando chega num nível que os dois são muito técnicos, né? Tecnicamente os dois são muito parecidos, aí, e ainda mais várias vezes, aí a força conta, né? A força, a isometria, tudo isso. E você é conta. grande, né? Quanto você tem de altura? Eu tenho
última vez que eu medi foi um 88. A última vez, ainda continua crescendo? Tô crescendo ainda, tô crescendo. Cresceu muito. Eu lembro de você na Bodytech ali com uns 8 anos atrás, você era bem menor. Era bem menor. Tá Chegou doido. ali um monstrão, que isso? É gigante. 8 anos, devia pesar 88 quilos. Hoje em dia eu tô com 102. Gigante. Eu vejo muito se falar do jiu-jitsu em Dubai. Sim. E eu vejo que você vai para lá dar uns seminários, treinar pessoas. Como é que funciona isso lá? Okay. Então, geralmente eu vou muito para Dubai para dar seminário, né? Que tenha... Eu vou até dar muito... Né? Já fui algumas vezes dar seminário para o Sheikh Tariq, que ele é da família real de Sharjah, que é um distrito perto de Dubai, né? E já fui lá algumas vezes dar isso. As últimas vezes que eu fui para isso, para dar aula para ele, seminário na academia que ele é sócio, que é a Tim Nogueira. E quando eu era mais novo, eu fui muitas vezes para Abu Dhabi para competir, né? O World Pro, que é um dos principais eventos que tem de jiu-jitsu de kimono, é o World Pro, que acontece em Abu Dhabi. Como é que é dar aula para um sheik? Pegar leve com ele? Normal, não, ele é gente boa, ele é duro pra caramba, forte, ama jiu-jitsu, então... Fica com o leão ali do lado, não? Não. Teve uma vez que eu fui num palácio lá, que aí tinha da família real, mas aí eu acho que não era dele, foi o Rafa que me levou, que dava aula lá na Tinogueira. Que aí tinha os leão, tinha o orangotango, tinha os tigre branco... né? Tinha a mistura lá que era tigre com leão, chama Lion Tiger, alguma coisa assim. Foi uma das experiências mais legais que eu já fiz na vida. É loucura lá. Não, e o orangotango dirigindo o carrinho de golfe, assim, normal. E eu sei do lado, assim. Eu fiquei até com vontade de ter um. Aqui, o Brasil é conhecido como seu país do futebol, né? Existe um lugar que é o país do jiu-jitsu? É o Brasil. O Brasil. É o Brasil? É o Brasil. Hoje em dia está bem forte o jiu-jitsu nos Estados Unidos, no mundo todo, na real, mas mais nos Estados Unidos por causa do evento. É o Brasil, E por que é o Brasil? Porque lá atrás, né, na época da família Gracie, né, que foi quem trouxe... Do Rio de Janeiro. Isso. Que foram quem trouxeram... a arte marcial, né, que aprenderam lá com o Conde Koma, né, no Japão, eles trouxeram para o Brasil e adaptaram a arte marcial que eles aprenderam lá, criando o jiu-jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu. Então, tudo começou aqui. E hoje em dia, todo, né, esse crescimento, todas as escolas, né, que tem lá fora, na Europa, nos Estados Unidos e tudo... são brasileiros que dão aula ou professores que já foram alunos de algum brasileiro, se você olhar a linhagem. Né? Por isso que fala tanto da família Gracie. Porque eles são os pioneiros, né, do esporte, né, vamos falar assim, no mundo. Sim. Eu acho que é uma das famílias mais importantes do mundo, né, que tiveram um impacto gigantesco. São. Por que você não tem no seu perfil lá, Felipe Pena, BJJ? Eu já tive. Preciso fazer jiu-jitsu para eu colocar lá, Julinho, BJJ. Um dia. Um dia, já pode? Nem o dia. É Brasileiro Jiu-Jitsu, né? Porque você vê no Instagram lá, @fulano, muita gente BJJ. Porque a pessoa, vamos supor, começa a treinar jiu-jitsu, aí, né, quer virar atleta e tal, e geralmente coloca BJJ no final do perfil. Eu já tive BJJ. Já teve? O meu era Felipe Pena BJJ. Mas eu tirei porque depois de um tempo eu fiquei falando, não quero ser identificado simplesmente como... o Felipe do Jiu-Jitsu, entendeu? Do Brasil Jiu-Jitsu. Seu nome ficou muito forte, né? Eu morei na Austrália 7 anos e eu fazia jiu-jitsu lá e muita gente falava do principalmente quando você ia lutar, todo mundo, vocês vão assistir a luta do Felipe Pena, do Pena Fight. O pessoal lá fora chama mais de Pena. Mas aí depois eu acho que sempre vou fazer jiu-jitsu, sempre vou dar aula de jiu-jitsu, né? É minha paixão, mas... não sei, hoje em dia, rede social, né, que é com certeza é um dos pontos principais da minha vida, mas não é o mais principal, vamos falar assim. Me conta uma coisa, como é que funciona esse negócio de aposta? Aposta?
no jiu-jitsu, na verdade, hoje em dia tem muitos e muitos sites de aposta, sou até patrocinado por um, né, Sportbet, fazer a propaganda aí, ó, que eles têm o site de apostas em todos a maioria dos esportes, né, mainstream, e jogos de cassino, pôquer, roleta, esse tipo de aposta. Mas é tudo online? É tudo online, é tudo online. É. Mas no jiu-jitsu não tem tanto, porque jiu-jitsu, eu imagino que por não ser ainda um esporte mainstream, né, tipo, é mais difícil de você, da bolsa de apostas, criar o odds, né? O lutador ganha alguma coisa? Não, então, no jiu-jitsu não é muito comum. Você fez essa última luta com o Meregali, a luta que você perdeu, e eu sempre vejo que, sempre penso que como lutador, por você ter essa conversa antes da luta, essa provocação, e é um esporte físico, é só você, não é igual ao futebol, são muitas pessoas, é só você e o cara, e você tem toda essa provocação antes, aí você entra lá e não ganha a luta, você perde. O que acontece? Como que sua cabeça funciona num momento desse? Eu acho que não foi a primeira nem a última derrota, né? Não existe nenhum campeão que nunca perdeu. Para o cara se tornar o campeão, ele com certeza já perdeu. Aí é a forma como você lida com a derrota, né, que te faz ser campeão ou não, né? Ninguém, por exemplo, você começou a treinar, eu quando comecei lá era faixa branca. Os primeiros 10 campeonatos que eu lutei, eu perdi. Não é o exemplo, não, eu perdi mesmo. Os meus 10 campeonatos eu perdi, mas eu sempre voltava mais motivado, falando, não, tem que fazer isso aqui agora para ganhar, tem que fazer isso. Sempre mudava alguma coisinha e voltava. E hoje em dia, né, ainda mais depois de tantos anos, eu sou bem maduro em relação a isso, né? Então, acho que quando você se propõe a fazer uma luta, né, e você faz a luta, né, entre dois atletas de alto nível, um vai sair campeão, o outro vai sair perdedor. Eu acho que é mais identificar, né, o que precisa ser melhorado, o que aconteceu para não ter tido aquele resultado, né, que a gente esperava, né, e corrigir e cair para dentro da próxima, né? Não tem muito tempo para ficar em lamentamento. Verdade. E parece que você tem um círculo muito, muito sólido, né? Família, amigo, não é qualquer um que entra. Eu sinto isso, uma comunidade muito forte ali. Então, não te afeta tanto, né? Hoje em dia não muda nada. Assim, eu acho que as pessoas que realmente gostam de você, né? As pessoas que você quer ter do seu lado, né? Elas não estão do seu lado porque você ganha uma luta, porque você está numa fase boa, numa fase ruim, né? As pessoas estão do seu lado porque elas te amam, né? Elas se preocupam com você, né? E tudo. Então, para quem realmente importa, você ganhar ou perder, não muda nada, né? Porque elas podem ficar chateadas com qualquer coisa, mas estão chateadas preocupando com o seu bem-estar, né? Com o seu bem. Então, acho que isso é o que importa para mim, né? Então, que nem eu falei, não tem muito tempo para ficar remoendo, né? Por exemplo, que nem você citou essa última luta, né? Eu treinei, estava bem preparado e tudo, né? Teve a questão, mas eu, analisando depois, foi uma luta que eu aceitei que, obviamente, engenheiro de obra pronta é fácil, né? Depois que o negócio já não dá certo, né? Você chega a falar... Mas sendo engenheiro de obra pronta, eu acho que eu podia ter esperado um momento melhor para fazer essa luta, porque era final de ano passado eu fiquei muito tempo fora, morando fora, né? Morei lá em San Diego com o André Galvão, né? Que era rival meu. Hoje em dia fui treinar com ele e tudo, várias vezes, né? Considero ele um amigo, um mentor. E no final do ano não tinha como eu ficar mais tempo fora, entendeu? Treinando, tinha várias coisas acontecendo na minha vida, aqui em BH e tudo. Não tinha como eu sair. Então, para uma luta dessa, eu deveria ter feito um camp, entendeu? Fora, né? Com parceiro de treino mais alto nível, né? Mais focado, sair um pouco, assim como ele está fazendo, né? Lá fora e tudo. Então, eu deveria ter feito isso, mas, né, talvez por excesso de confiança, né, ou um pouco de
de Vontade mesmo. vontade mesmo de Vontade, fazer é. a luta acontecer. Eu achei que, né, dava para treinar aqui e tal, mas analisando assim, eu acho que se eu tivesse treinado lá fora, né, eu acho que teria a luta poderia ter outro resultado. Uma vez eu vi o Mike Tyson falando, ele falava que lá fora, nos Estados Unidos, eles falam L, né? Que é lose, né? Quando você lose. Falou 2 L's make a W. 2 L's make a win. Justamente, 2 L's né? make a Acho win. que a forma como você lida com a derrota ou qualquer coisa que que acontece ruim na sua vida, né? Acho que vai dizer muito o que vai acontecer no futuro, né? Se acontecer algo e você, né, ficar remoendo, deixar aquilo te jogar para baixo e tudo, no futuro você não vai resolver isso, não vai ter, né? Você não vai conseguir mudar isso. Agora, se acontecer algo, né, e você tirar o aprendizado daquilo, ver o que pode melhorar, né? Não ficar remoendo, focar na solução e correr atrás daquilo, é a única coisa que vai mudar o resultado, entendeu? Na vida a Então- gente passa por várias perdas, né? É normal na vida, independente se você é um atleta ou não. Qualquer escolha que você fizer, você tem que abrir mão de outra coisa. A luta, não. Às vezes pode não ter sido uma escolha, mas umas circunstâncias da vida, né? Mas o que muda é como que você lida exatamente com o inesperado, né? Exatamente. Tem jeito da gente programar tudo o tempo todo. Agora, eu queria te perguntar uma curiosidade. Qual que é a diferença de você lutar com kimono e sem kimono? Então, hoje em dia o sem kimono é praticamente um outro esporte. Não outro esporte, vamos falar que é o mesmo esporte, mas uma outra modalidade, né? Antigamente, por exemplo, o lutador não tinha muito essa diferença. O cara é lutador de jiu-jitsu de kimono e o outro é lutador de jiu-jitsu sem kimono, né? Acho que quem fazia jiu-jitsu fazia os dois e tudo. Se precisava lutar de kimono ou sem kimono, lutava os dois. Hoje em dia, com o crescimento do esporte, né, profissionalização, separou bastante, né? Então, as técnicas que você muitas das técnicas que você faz sem kimono funcionam mais para o sem kimono. Muitas técnicas que você faz de kimono funcionam mais para o de kimono. Então, em termos técnicos, né, isso mudou bastante. E tem eventos hoje em dia que estão mais focados no sem kimono, outros mais focados no de kimono. Tem atletas que hoje em dia só lutam sem kimono, tem atletas que só lutam de kimono, né? Eu acho que para você ser um atleta completo mesmo, você deveria fazer os dois, como tem vários exemplos, e realmente ser campeão nos dois, né? Porque é o mesmo esporte, mas são modalidades diferentes. Então, eu admiro muito quem é campeão dos dois, né? Que é campeão, por exemplo, do ADCC, que é o maior evento de grappling do mundo, né? Que é o sem kimono, e campeão do Mundial da IBJJF, que é o maior evento de kimono do mundo. Quando é que a gente vai ver você lutando kimono com o Gordon? Com Gordon, por mim eu lutava amanhã. Mas Aí fica ele fácil, nunca vai aceitar. A nossa primeira luta que a gente fez, em 2016, se eu não me engano, eu já era um atleta assim, renomado no de kimono. E ele era um cara do sem kimono que estava crescendo, né? E antigamente o sem kimono não era tão grande, né? Hoje em dia o sem kimono ficou gigante, muito por causa dele também. Não tiro, né, o mérito dele, né? E sou bem realista. Mas aí ele me desafiou para lutar, né, o sem kimono, né? Porque ele desafiava várias pessoas que já tinham nome para fazer o nome em cima da pessoa. E ele só treinava sem kimono, e a maioria dos atletas treinando de kimono a maior parte do ano, e com várias regras que, por exemplo, não valia no sem kimono, como chave de calcanhar, coisa do tipo assim. E eu aceitei simplesmente porque era uma bolsa boa, financeiramente falando, era boa. Eu falei, é uma oportunidade boa financeiramente. Senão não fazia sentido para mim lutar, porque ele nem era algo que ele tinha um nome, não era um evento grande, eu lutou dentro de uma academia. E aí eu fui, ganhei a luta, finalizei ele, e depois da luta eu desafiei, olha, você me desafiou para a sua modalidade, agora eu vou te desafiar para a minha. E ele até falou, não, beleza, vamos fazer então, tem até entrevista, eu só preciso de alguns meses para treinar. E desde então estou esperando aí, ó. Já passaram 8 anos. Já passou uns 1000 meses. Uns 1000 meses. Nossa, muito bacana, viu? Eu tenho, assim, só admiração por você, por sua família.
Não tem como agradecer esse momento aqui com a gente. Espero que tenha inspirado muitos e muitos jovens, aqueles que ainda têm dúvidas sobre seguir ou não a sua paixão. E queria só agradecer, assim, gratidão de você estar aqui. Eu sei que seu tempo é muito difícil e a gente se sente muito privilegiado de ter te recebido aqui. Muito obrigada mesmo, Felipe. Assim, não tem nem como agradecer a sua presença aqui. Para a gente é uma honra muito grande. Eu estou sentindo como se fosse a resenha do tatame, né? Eu estava com saudade disso, por isso que a Tárcia falou. Aí, ó. Se eu não soubesse que você é homem, ia estar desconfiado. Eu estou com saudade. Você tem que você está falando. Pois é, ué. Eu estou com saudade de Tá conversar. aqui, eu tenho que esperar lá semana que vem. Não, Nem aqui, esperar gente, passar o carnaval. Nós estamos esperando pelo menos uns 3 meses aí, né? ué. Desde quando começamos. Infelizmente, é tanta coisa que ele tinha que a gente ficava para depois. Aí hoje, agora já que ele falou, né, eu falei assim, deixa eu te contar uma coisa, Julinho, sabe o que aconteceu? Ele teve que cancelar de novo. Não, a face dele era... Foi nada, eu já sabia. Não, ele ficava assim, não, você está toda arrumada. Aí eu falei assim, não, verdade, é porque eu fiquei sabendo agora. Aí ele ficou olhando para mim, falei assim, não, mentira. Aí eu falei assim, não, é brincadeira. Ele ficou tão feliz que eu falei assim, se eu não tiver certeza que você era homem, vou te contar uma coisa, viu? Lá ela. Eu nunca ia falar isso aqui para vocês, mas quem falou foi ele, eu tô só Já que ele repetindo. soltou, né? Já que ele soltou, tá liberado. O olho dele tá assim. Todo mundo que tá seguindo a gente sabe. Já viu o senhor tão sorridente desse Mas jeito? é Olha só isso. É a resenha de tatame isso Resenha aqui. de Faz falta, né? Você velho? treina, É boa, depois você acaba o treino. É Tem isso que sentimento acontece. melhor, não. Entendi. Você conversa com Então todo mundo. agora ele já te desafiou. Já, Porque você lá na academia. Entendeu? E Não vou nem vou falar lá. desafiou para não ter desculpa. Eu pra fiz não um ter convite desculpa. aqui, ó. E eu vou lá Você filmar. não vai me testar, né? Não. Como é que chama? Como é que tem que fazer? O quê? Conferir, né? Confere. Vai fazer confere com o Julinho. doido. Vai fazer confere com o Julinho. E eu vou assistir. Você me avisa Gravar um que eu vou episódio, lá. gravar um Vou gravar episódio lá. episódio do confere. Confere. Aí eu quero saber que você, como é que você luta mesmo. 15 Quero segundos. ver, quero ver. Não, mas obrigado mesmo. Sinto honrado de estar aqui, né? Por todo esse, né? Essa vontade, esse carinho do Julinho, da Tárcia, né? Como totalmente recíproco o carinho, né? Da gente pela sua família também, pelo Russo, pela Regina, todo mundo. Muito E sucesso. Eu estou acompanhando o podcast aqui bastante, Obrigado. né? Já todo dia vejo, está cada vez melhor e é uma honra estar aqui, receber esse convite, estar aqui conversando com vocês, foi muito legal. A gente está super feliz com o resultado. E qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso propósito? É deixar registrado o legado, as dificuldades, uma forma de motivar as pessoas a encontrarem cada um o seu caminho, com todas as histórias reais, verdadeiras, que a gente tem trazido para cá. E todo mundo, né, como ser humano, nós não somos perfeitos. Nós precisamos de pessoas que sejam exemplos para nós. E você, com certeza, não é um exemplo só para o Brasil, você é um exemplo para o mundo. Parabéns por tudo que você conquistou, pela sua garra, pela sua força e por você estar aqui. Obrigada, viu? Obrigado você. Obrigada. Foi maravilhoso. Menos torresmo e mais jiu-jitsu. Mais jiu-jitsu. Aí, ó. Mais jiu-jitsu. É o slogan. Menos torresmo e mais jiu-jitsu. Olha, eu até estou com vontade, mas assim, eu ainda confesso que eu fico um pouco com medo. Tenho medo de cair, de machucar. Assim, eu acho que eu sou muito feminina. Jiu-jitsu. Não quero cortar as minhas unhas. Já cortei as unhas no chefe secreto, não quero cortar agora de novo. Aqui, ó, levar o Julinho lá primeiro e o próximo passo é a Tárcia agora. Ai. Mandou a menina fazer o confere, né? Confere, não. Arrumar um confere pra ela também, né? Se bem que o seu pai é uma motivação, né? Saber que ele começou a treinar. Mas Pois é. Tá Nunca é maduro. tarde. Nunca é tarde. Ia trazer ele aqui um dia, né? Pois é, isso é Vocês legal dois, você mesmo. anima? Anima, Vai ser da hora. vamos marcar. Se tiver tempo. Vamos marcar. Não, é muito legal esse negócio, sabe? Pai para filho, essa coisa de como... Porque é o inverso, né? Você sendo um exemplo para ele e te motivando. E eu sinto isso demais, porque o Russo, para mim, é uma inspiração. Sei. Então, teve um momento que eu era mentora. Hoje, ele é meu mentor, como a Regina também, né? Sim. Ontem, esses dias eu estava falando, eu aprendo com eles todos os dias e agradeço. É uma oportunidade, né, que
que eu tive ali de troca de papel. De troca de né? papel. De retribuir, né, alguma coisa do que ele já fez por mim todos esses anos, né? Então, é uma... E é muito legal porque é na convivência, né? Então, eu fico muito tempo no tatame, agora ele fica muito tempo no tatame. Então, a gente convive bastante no tatame. De vez em quando eu dou um treininho com ele, né? Eu fico amarradão, ele fica amarradão, né? Assunto em comum. Então, é bom para a saúde, né? Então, é só coisa boa. E aproxima, viu, para vocês aí que são pais, que são mães. Abra a cabeça. Não queira ser dono de tudo, dono da razão. E vai aprender com seus filhos, viu? Estou eu dizendo e eu mais um exemplo de um filho que está aí deixando como que você consegue criar vínculo, né? E para finalizar, fala assim, os... Fica legal. Os. Boa. Obrigada.